Olá, galera da segunda série, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da página 62 e 63, que ficou a 63, né? São só duas páginas. Vamos lá. Então, vamos ser bem rápidos, bem diretos. São três questões, a gente precisa respondê-las. Então, eu vou comentar um pouquinho de cada questão e vocês vão fazendo a correção em casa. Então, primeira questão do Enem, traz o seguinte. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Então, isso aí é um trecho lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando então ele faz a defesa ali de Cotrim em relação ao fato de chamá-lo de avarento. Pois bem, então, vamos lá. Olha só o que Machado de Assis traz para nós nesse texto. E olha só que questão trabalha. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao. Olha só, gente. Então, a primeira coisa que a gente olha numa questão é a dica. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira. A gente sabe que é uma obra do realismo. E vem aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano. Qual é essa expressividade do estilo machadiano? Do estilo de Machado de Assis? A ironia. Então nós vamos procurar uma resposta que traga uma visão irônica da realidade daquilo que é colocado. Então, descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao. Então, onde que nós temos um refinamento dessa percepção irônica? Quando ele acusa o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna, então nós não temos ironia aqui, é importante a gente perceber. Lá no texto ele fala que ele não poderia ser considerado avarento, uma vez que a forma como ele tratava os escravos não era devido ao fato dele ser uma pessoa ruim, mas sim dele ser alguém que tinha esse negócio e que isso era puramente uma relação social. Vamos para a letra B. Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Será se ele foi irônico quando ele atribui essa naturalidade de prender e torturar os escravos com essa expressão, efeito de relações sociais? Então, chamar isso de apenas efeito de relações sociais, isso tem um valor de ironia. A nossa resposta, letra B, é a resposta da número 1. Vamos ver as outras. Por que não a letra C? Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara? Então, isso não é uma questão
de ironia. É importante que a gente não consegue perceber ironia aqui nessa fala. Letra D. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades? Também não há menosprezo aqui, já que participar de uma confraria, de irmandades naquela época era uma coisa muito lisonjeira, muito boa. E insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo, né? Então, não era essa ideia também de ironia falar que ele era vaidoso e egocêntrico, já que ele tinha um retrato a óleo. O que acontecia é que ele tinha perdido o direito de ter esse retrato, né? Mandaram ele tirar o retrato a óleo, né? Já que ficava lá sempre esse retrato e isso foi tirado depois ali do seu julgamento. Enfim, né? De toda aquela conversa que vocês vão saber quando lerem um livro. Então, olha só. Fica então a resposta número 1, letra B. Número 2. Questão também do Enem. Leia o texto e examine a ilustração. Óbito do autor. Esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, a minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos. Rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais diversas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. E nós temos então essa imagem ilustrando essa fala desse colega dele, desse amigo, né? Só uma água aqui. Vamos lá então. Olha só, continuando. A gente percebe então que a questão diz o seguinte: compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor. Então, olha lá, o texto que nós lemos com essa ilustração feita por Portinari. Olha só. É correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis, distorce a cena descrita no romance, expressa um sentimento inadequado à situação ou contraria o que descreve Machado de Assis. E aí, vamos lá. O que nós temos? Há detalhes que estão ausentes na cena descrita lá no texto verbal? Então, algumas coisas aqui são faladas e não aparecem, né, na nossa ilustração. A gente pode perceber que sim. Então, nós temos aqui, né, uma apresentação de detalhes que estão ausentes lá na cena descrita, como, por exemplo, não se via a questão aqui do anjo, né, numa cena, num túmulo, né, ao lado. Nós não tínhamos, então, por exemplo, a descrição das roupas dos seus amigos, enfim, os guarda-chuvas. Isso não está descrito lá no texto. Então, nós temos aqui a apresentação de detalhes que são ausentes lá na cena descrita no texto verbal. Achamos a resposta, letra A. Vamos só confirmar se as outras estão erradas e por quê. Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis? Não retrata fielmente, já que a gente percebeu que tem detalhes ausentes. Distorce a cena? Não, ele retrata mais ou menos aquilo que a gente imaginou, mas ele acrescenta detalhes que não estão escritos. Então não há uma distorção, apenas ali coisas que não estão descritas fidedignamente. Expressa um sentimento inadequado à situação? O sentimento é o mesmo. Amigos, né, à beira ali do caixão, na cova de um amigo, e alguém está falando. Contraria o que descreve? Não, também não contraria, pois vai ao encontro do que ele está falando, né, tranquilamente. Então, achamos a resposta número 2, letra A. Beleza, pessoal? Vamos então para a número 3. Questão da FUVEST.
narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro. Agora já vamos falar de outro conto, né, de outra história, outro romance de Machado de Assis, que é Dom Casmurro. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa, né? Ou seja, ele que está falando. Portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Seria, pois, correto dizer que ela se apresenta A. Fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade. B. Viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. C. Perturbada pela interferência de Capitu, que acaba por guiar o narrador. D. Isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade. Ou é indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. Então, o que a gente pode perceber? Dom Casmurro é uma história que é contada pelo um personagem principal da história, que é Bentinho. E ele conta a partir do ponto de vista dele. É por isso que nós temos uma dúvida no final do livro, já que essa dúvida fica, uma vez que nós temos apenas a visão de uma personagem. E Capitu não interfere ali com narração. Então, o que a gente pode tirar? Fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade. A gente não pode dizer isso, uma vez que é a visão de uma personagem, e nem sempre, quando a gente tem a visão só de uma pessoa, a gente tem a verdade. Então, a gente precisa ver todos os lados aí, né, da história. Também não podemos dizer que ela é perturbada pela interferência de Capitu, já que Capitu não interfere, ela apenas é relatada como uma personagem. A história dela é contada, mas ela não fala nada, ela não guia ali o narrador. Não é isenta de quaisquer formas de interferência, né? Uma vez que nós temos o narrador contando a versão dele, claro, ele se defende. E é indecisa entre os relatos, não é indecisa, é totalmente decisória pelo fato de nós termos ali a visão de Bentinho, claramente, e essa ideia de impossibilidade de ordená-los não acontece, já que é falado tudo que ele quer dizer na ordem que ele traz os fatos, inclusive com as lembranças. Logo, nós temos então a resposta letra B, viciada pela perspectiva unilateral. O que é unilateral? Que assume apenas um lado. Então, assumida aí pelo lado do narrador. Ele conta a versão dele da história, e é por isso que a gente fica aí na dúvida, né, se houve ou não traição, enfim, já que como a visão dele pode gerar apenas uma verdade, a gente não tem todos os lados da história. Fechamos assim, então, a correção das páginas 62 e 63. Nós vamos fazer agora a correção da página 66. Então, acompanha aí, página 66 do Bienal. Vamos lá. Questão de número 1, questão do Enem. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfírio, acompanhado pelo violão de Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estala de gozo. Muito bem, esse é um trecho de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, né? Aloysio Azevedo. Então, a gente tem esse trecho do texto que vai servir aqui para a nossa questão, que traz o seguinte. No romance O Cortiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois... Então, vamos lá.
o que a questão fala para nós? É importante a gente analisar a primeira questão. A passagem que foi transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses. A gente vê ali, né, que nós temos, olha lá, fadinho, o fado é uma música própria do português, né, lá de Portugal. E a gente vê então a interferência aí do choro baiano. Olha só, acompanha comigo. A prevalência, então, do elemento brasileiro, por quê? Como a gente vê lá. Olha só, nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo. Ou seja, algo pessoal deles ali, né? Então, por que que esse elemento brasileiro sobressaiu sobre o elemento português? Primeira coisa, a gente pode perceber que ele destaca o nome de personagens brasileiros e omite o de personagens portugueses? Não, a ideia não é essa. Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressível? Também não está falando do cenário. Mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português. Está tocando o fado português. Quando começa, então, a música brasileira, nós estamos no ambiente brasileiro, é lógico que aquilo ali vai despertar. É como se você estivesse na Rússia e estivesse escutando uma música russa e, de repente, tocasse um sertanejo. Você automaticamente ia se despertar para aquele tipo de música que ele é mais natural. Então, achamos a resposta letra C. Destaca o sentimentalismo brasileiro contrário à tristeza dos portugueses. A questão aqui, sentimentalismo brasileiro existe, mas não é contrário à tristeza dos portugueses, não é porque a música deles é triste, não foi por isso que a brasileira sobressaiu. E atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais? Também não, está desprezando a habilidade ali dos portugueses. Então achamos a resposta da número 1. Continuando então, texto para as questões 2 e 3, acompanhemos. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforência afrodisíaca. Também um trecho de O Cortiço de Aloysio Azevedo. Vamos então para a questão de número 2. FUVEST, questão da FUVEST São Paulo. Para entender as impressões de Jerônimo diante da natureza brasileira, é preciso ter como pressuposto que há, letra A, um contraste entre a experiência prévia da personagem e sua vivência da diversidade biológica do país em que agora se encontra. Seria possível ele descrever tanto, né, ali o veneno, o açúcar, tal, as baunilhas, as cestas, o aroma da fazenda, o sapoti, o mel, a castanha do caju. Seria possível ele descrever tudo isso, né, se ele não tivesse uma experiência prévia, né, e a sua vivência biológica do país, com essa vivência biológica. Então há um contraste entre essa experiência prévia da personagem e a sua vivência dessa diversidade biológica de todos os seres que vivem no Brasil, né, e inclusive todas essas formas de vida, não só animais como também vegetais.
Vamos deixar essa questão aí, vamos ver as outras. Uma continuidade, lembrando, para entender essas impressões de Jerônimo diante da natureza brasileira. Nós temos que ter como pressuposto que há esse contraste ou uma continuidade na experiência da vida do personagem, posto que a diversidade biológica aqui em seu local de origem são muito semelhantes? São diferentes. Né? Então, letra B está descartada. Letra C, uma ampliação no universo de conhecimento da personagem, já que já tinha uma vivência da diversidade biológica semelhante, mas a expande aqui. Ele não tinha a vivência dessa diversidade biológica semelhante. Era um local diferente, com animais diferentes, com a natureza diferente. Havia um equívoco, descarta a letra C. Havia um equívoco na forma como a personagem percebe a vivência, percebe e vivencia a diversidade biológica local, que não comporta os organismos que ele julga ver. Então, não tem essa questão de equívoco na forma como a personagem percebe e vivencia a diversidade biológica local. Por que não tem equívoco? Porque ele precisa conhecer bem para poder entender, né, tudo isso que está sendo descrito para poder descrever. Então, não essas impressões que ele tem, né, só são possíveis por causa da experiência dele. Então, não há um equívoco. Está errado aqui nessa questão. Letra E. Um estreitamento na experiência de vida da personagem que vem de um local com maior diversidade de ambientes e de organismos. Então, estreitamento, proximidade, essa experiência de vida dele, né, que vem de um local com maior diversidade de ambientes e de organismos, não é isso que é necessário para que ele possa, então, né, descrever tudo isso que ele coloca em relação à natureza brasileira, né, pois ele coloca algo que ele conhece, que ele demonstra conhecer. Logo, então, a resposta da 2 é realmente a letra A. Há um contraste, né? Pressuposto é algo que já tem que estar estabelecido. Esse contraste entre a experiência prévia dele e a sua vivência da diversidade biológica do país. Fechamos assim a número 2 e vamos então para a última questão, questão de número 3. Vamos lá então? Olha só, o efeito expressivo do texto, bem como seu pertencimento ao naturalismo em literatura, baseia-se amplamente no procedimento de explorar de modo intensivo aspectos biológicos da natureza. Então, essa é a dica da questão. Tudo isso que está escrito aqui é verdade, a gente só precisa acreditar e agora ir para a questão mesmo que começa aqui. Entre esses procedimentos empregados no texto, só não se encontra a. Então, todas nós encontramos menos uma. Qual é que a gente não encontra? Vamos lá. Primeiro, a representação do homem como ser vivo em interação constante com o ambiente. Isso a gente encontra, pois ele vai narrando toda a sua experiência ali e a gente percebe ele como um ser vivo. A gente olha lá. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Então, toda a descrição que é feita dela sobre, né, o que ele via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Então, aquilo que ele estava ali sentindo. Nesse caso, então, essa é verdadeira, a gente não quer essa, a gente quer que não se encontre. Vamos lá. Letra B. Exploração exaustiva dos receptores sensoriais humanos, audição, visão, olfação, gustação, bem como dos receptores mecânicos. Isso existe lá, já que fala de aroma, fala da visão, fala ali do tato, de tudo que é importante, né, da questão da ferida e tudo mais. A gente consegue sentir a questão do paladar e tudo mais, o gosto, tudo isso está no texto. Então, tem uma exploração aí dos sentidos sensoriais, né? Os sensores, os receptores sensoriais humanos. Também vamos ver a letra C. Figuração variada tanto de plantas quanto de animais? Sim, houve figuração de várias plantas e de vários animais, inclusive os que são observados em sua interação. Então, letra C também está correta, a gente não quer essa. Letra D, ênfase em processos naturais ligados à reprodução humana e à metamorfose em animais. Olha só, galera, ênfase dos processos naturais ligados à reprodução humana e à metamorfose em animais. Tem isso no nosso texto? Olha lá o que a gente percebe, né? A questão do gosto, do tato, tudo isso está ligado à reprodução humana, né? O aroma, o cheiro.
toda a reprodução humana ela é guiada pelo despertar e pelo trabalho desses sensores, dessa forma de entender o mundo. Olha lá, a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Então, está falando de uma questão dela ter o corpo ali durinho, né? Firme, como ali aquela palmeira virgem que é toda curva, né? E não se torce para nenhuma outra planta. Então, essa visão do corpo, e essa mudança aí em relação à forma dos animais, a questão da metamorfose. A gente pode ver ali a lagarta, né? A lagarta é um animal que se transforma. Continuando, sobrou então a letra E, focalização dos processos de seleção natural como principal força direcionadora do processo evolutivo. Isso não é trabalhado no texto, a gente não percebe essa questão, né, do trabalho da evolução e tal, né, toda aquela questão ali de Darwin e da explicação de como a, a, a natureza se transforma, e como ela se mantém em relação ao processo evolutivo. Isso não ocorre. Então, quando a questão 3 fala entre esses procedimentos empregados, só não se encontra esse procedimento da letra E. E assim nós fechamos a nossa correção. Galera, fica aqui então o meu abraço. Essa é a nossa correção dessas duas atividades. Foram as últimas atividades que nós fizemos. A partir da próxima aula, então, nós vamos ter outras atividades, depois a gente vai entrar em outro conteúdo. É muito importante fazer toda uma revisão desse período literário, dessa época, né? De todo aí o realismo, o naturalismo e de tudo que são características desses períodos. Deixa aí o seu comentário, sua dúvida, a gente vai conversando, vai respondendo. Um grande abraço, beijão a todos.